Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco sobre o teorema da somação, né? É o cálculo finito, né? Ele é um teorema muito usado que ele lida com a probabilidade da somação, né? Ele é uma ferramenta que a gente usa para encontrar o valor de somatórios complexos, né? Geralmente tem aqueles somatórios gigantescos, ou que são muito grandes, ou que são complicados de a gente fazer mão a mão. Aí a gente pode usar o teorema da somação, né? Que basicamente vai afirmar o que? Ele vai dizer que se a gente conseguir expressar o termo geral do somatório como uma diferença de sequências, né? E a gente vai obter essa diferença de sequências através do nosso operador de diferença, que é esse bichinho bem aqui. Vou marcar ele aqui. Esse aqui é o nosso operador de diferenças. E aí, se a gente conseguir expressar nosso somatório num operador de diferenças, a gente pode simplesmente dizer que a soma total, né, ela vai ser a diferença entre os extremos, né? O que seria esses extremos? Seria o primeiro e o último termo, basicamente. Tá. E aí, basicamente aqui eu tenho um operador de diferença. E aí, basicamente, eu vou mostrar aqui para vocês como a gente usa na prática, né? Ele tem algumas funções, como o que a gente chama de função telescópia. O que seria essa ideia de telescópio, né? Basicamente seria... Deixa eu só colocar aqui. Telescópia. Tá. Basicamente seria a gente pegar uma soma, né? E fazer um escopo menor, como se fosse um telescópio, né? Como se a gente aproximasse uma soma e o que vai acontecer? A gente vai ignorar todos os outros termos que estão no meio, né? Toda aquela imensidão de termos. E a gente vai pegar os extremos, né? Aí a gente pegando os extremos, a gente fazendo pelo nosso operador de diferença, a gente consegue reduzir o somatório a uma diferença de extremos através do operador. E aqui eu vou trazer um exemplo com esse somatório bem aqui. S igual ao meu N, né? Meu somatório. K1 que vai até N. E aí é isso aqui basicamente. K mais 1. Tá. A gente pode basicamente simplificar, né? Esse meu K mais 1. O que seria essa ideia de simplificar, né? A gente vai pegar esse termo bem aqui, ó, separado. Deixa eu só colocar ele bem aqui, um pouquinho pra cá. Vou colocar um PS bem aqui. Tá. Aí eu posso pegar esse meu K mais 1, né? E aí eu posso fatorar ele, né? Deixar ele dessa forma bem assim. 1 sobre K menos... Deixa eu só trazer mais um pouquinho pro lado. Menos 1 K mais 1. E aí com isso, né, com essa fatoração, a gente pode escrever nossa soma dessa forma bem aqui, ó. Minha soma é igual ao meu somatório, que vai de 1 até N. Eu pego todo esse meu aparato que eu fiz aqui em cima, né? Eu posso escrever dessa forma. 1K menos 1 sobre K mais 1. E aí, se a gente for visualizar isso aqui de forma telescópica, né, que a gente diz, a gente pode escrever, vamos supor que o nosso K1, né, por exemplo, nosso K1, aí eu vou ter 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. Aí para K2,
nós, né, que é a soma. 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Para meu K3. Mais da soma, né? 1 sobre 3 menos 1 sobre 4. Tá, basicamente isso aqui eu tô escrevendo nessa soma aqui um pouco mais longa, né? E aí se a gente for olhar bem, a gente percebe que esse elemento aqui, ó, ele vai simplificar com esse. E acontece a mesma coisa com esse aqui, ó, esse vai simplificar com esse. E aí se a gente for fazendo isso até o final, né, a gente vai perceber que no final vai basicamente sobrar isso aqui, né? Vou fazer com um K igual a N, por exemplo. Aí eu vou ter mais 1 sobre N menos 1 sobre N mais 1. E aí se a gente for ver, a gente vai ver que basicamente vai simplificar, né? Esse com esse e esse com esse. E aí no final só vai sobrar o primeiro termo, né? Que vai ser o meu 1 e o meu último termo, que vai ser esse bem aqui, que eu estou riscando aqui embaixo. Deixa eu mudar a cor, fica mais didático. Esse aqui. E aí com isso, né, a gente vai ter que nossa soma principal, como a gente viu que a gente reduziu nossa soma, né, e aí vai sobrar só o primeiro e o último termo, a gente vai ver o que? Que vai sobrar o nosso 1 menos o nosso 1 n mais 1, que foi o que sobrou, né? Se a gente for fazer na mão mesmo. E aí a gente aplicando, aí essa aqui é uma aplicação um pouco mais intuitiva, né? Se a gente fosse aplicar o teorema formalmente, a gente vai ter algo parecido com isso aqui, né? Formalmente, vou escrever. Tá, e aí se a gente fosse achar, a gente teria que fazer primeiro o nosso operador, né? Que seria o nosso ΔK, que é igual ao nosso A, N mais 1, menos o A1, né? Que seria o nosso último termo, menos o primeiro termo, né? Tá. Tá, e como a gente sabe que nosso AK é igual a menos 1 sobre K, e aí o nosso AK, nosso ΔK na real, né? Deixa eu escrever. Delta AK é igual a K mais 1 menos o AK. E aí eu vou ter algo parecido com isso aqui. Menos 1 K mais 1, né? Menos 1 sobre K. E aí organizando tudo, eu vou ter algo assim. 1 sobre K menos 1 sobre K mais 1. Que é exatamente aquilo que a gente tem lá na soma, né? Aqui em cima. Que a gente achou quando a gente fez a fatoração. E agora o que a gente tem que fazer a partir daqui, né? A gente tem que aplicar a fórmula do teorema, né? Que vai ser o nosso... Qual é a nossa fórmula do teorema? A do operador diferencial. Vou colocar de outra cor. Que é o nosso AN, né? O nosso último termo, que é o extremo. AN mais 1 menos o nosso outro extremo, que é o primeiro. E aí com isso, a gente só vai substituir na nossa função aqui em cima, né? Ou seja,
nosso 1, n mais 1, o nosso termo inicial, que é A1, vai ser igual a 1 menos 1, né? A nossa soma lá. Isso aqui basicamente é menos 1. E aí quando a gente substitui na nossa soma, a gente vai ter algo assim. Menos 1 sobre n mais 1 menos 1. Com isso a gente tem na soma, que é aquela mesma coisa, né? Que a gente viu lá no início. E a gente consegue reduzir esse somatório bem aqui, que a gente teria que fazer na mão, né? Se a gente fosse fazer na mão, reduzido a isso aqui. Deixa eu só fazer um quadrado. Reduzido a isso aqui, né? Agora a gente vai tirar a prova, né? Pra ver se realmente dá certo, né? Como a gente testou, se a gente fosse somar, a gente testou até 3, né? Naquela hora. Aí eu vou colocar aqui, ó. Se isso aqui for igual para n igual a 1, né? Eu tenho n igual a 3, deixa eu ver. N igual a 3, né? Aí eu vou ter menos 1 sobre 3 mais 1. Aí eu tenho que isso é igual a 1 menos 1 sobre 4. Colocando no mesmo denominador, né? Eu vou ter 4 menos 1. Eu vou ter que isso é igual a 3 dividido para 4, né? Que é igual a aproximadamente 0,75. E aí se eu fosse fazer daquela forma bem aqui em cima, né? Deixa eu só pegar ela para colocar ela para baixo. Que é nosso somatório principal, né? E se a gente fosse fazer esse somatório na mão, né? A gente teria, por exemplo, para cá igual a 1, a gente teria 1. Aqui eu teria 1 vezes 1 mais 1, que é igual a 1 sobre 2, né? Para cá é igual a 2. Eu teria 1 sobre 2 vezes 2 mais 1. Eu teria 1 sobre 6. Para cá é igual a 3. Teria 1, 3 vezes 3 mais 1. Teria 1 sobre 12, né? E aí somando tudo isso, 1 por 2 mais 1 por 6 mais 1 por 12, sei que isso é igual a 12. Eu tenho mais 3 mais 1. Isso aqui é igual a 9 por 12, que é aproximadamente não é igual a 0,75. A gente poderia fatorar, né, por 3. Por exemplo, a gente fatorasse por 3 aqui. Aí a gente teria 3 quartos, que é igual a 0,75. Que é a mesma coisa que a gente achou aqui, ó. Aí, ou seja, né, ao invés de a gente ficar fazendo esse tanto de soma aqui, a gente pode só, pelo teorema da somação, pelo operador de diferença, né? Aí a gente encontra isso aqui. Ou seja, a gente encontra... Agora eu vou usar o mesmo teorema da somação, né? Só que aí o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a soma das potências de 2. Aí, ou seja, nessa soma bem aqui. Só escrever ela.
aí é o N, K1, ou seja, meu 2K, né? Que é basicamente isso aqui, né? 2, 1, mais 2, 2, 2, aí 2 elevado a 3, mais 2 elevado a N. E aí, o que eu tenho que fazer, né? Primeiro eu tenho que fazer é encontrar a nossa função geradora, né? Através do operador de diferença. Que aí, esse é nosso, vai ser sempre o nosso desafio, né? Que vai ser encontrar uma função AK. E essa função, a diferença dela vai ter que resultar num termo que estamos somando, né? A função exponencial ela é boa porque ela cresce exponencialmente, né? Ela mesma, né? Aí como ela cresce exponencialmente, a gente pode testar isso aqui. É AK. A gente pode ver se isso aqui serve, né? Já que a função exponencial cresce de forma, a função exponencial cresce de forma proporcional. E aí o que a gente quer ver? A gente quer ver esse delta 2K resulta em 2K. E primeiro eu vou calcular o meu AK mais 1, né? Que vai ser um 2K mais 1. E meu termo inicial, né? Que vai ser meu AK. Inicial não, meu termo genérico. 2K. E aí pela substituição, né? Que eu faço lá. AK mais 1 menos meu AK. Eu vou ter o que? Que meu delta AK é igual a 2K mais 1 menos 2K. Aí a gente pode fatorar esse nosso 2K mais 1, né? A gente pode fatorar ele dessa forma assim.